Mesmo nos dias mais escuros, onde a gente se esconde nas cavernas da vida, ainda assim Deus ali se encontra conosco. Prepara o seu café, prepara o seu tererê, porque hoje a parola está cavernosa e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Parola nova, começando parola inédita, parola de número 156, a nona dentro do tema Perguntas de Deus. E vai anotando aí, porque tem muita coisa ainda para ser conversada, tem muita pergunta de Deus, e esse tema, meninos, está sendo realmente muito bacana. A gente tem avançado aqui não só na quantidade de perguntas, mas também na profundidade das perguntas. E eu tenho certeza que nessa semana não vai ser diferente. Hoje o trio de paroleiros escalado com Oráculo, Decano e 04 nos nossos estúdios aqui, home office de Presidente Prudente, São José dos Pinhais e Vila Aurora. E nós estamos aqui reunidos para falar hoje de mais uma pergunta de Deus, avançando no Antigo Testamento. Chegamos no livro de 1 Reis. É 1 Reis ou é a Primeira Reis, Paulinho? É primeiro, né? Primeiro livro de Reis, né? Primeiro livro de Reis. Primeira é para carta. Pronto, primeiro livro de Reis, exatamente no capítulo 19, onde nós vamos ver uma passagem do profeta Elias com Deus dentro da caverna. Mas antes disso, vamos dar um salve aqui para o 04. E aí, 04, descansou? Pronto para outra? Pronto para outra. Vamos nessa. Parola 156. Para outra parola, né? Não para outra pedra. Misericórdia. E a pergunta que eu fiz para ela, o que faz aqui, Pedrinha? Cara. A gente estava conversando em off, né? O Paulinho acompanhou. Cara, como é que pode, né? Uma coisinha tão pequena parar um homem desse tamanho? E fez a gente refletir realmente sobre muitas coisas, né, Chan? Muitas lições acabam... a gente acaba aprendendo com episódios como esse, né? Não, com certeza. São 4 milímetros, mas que te impede muitas vezes de andar, né? Foram 8 dias difíceis, mas eu sabia, assim, eu vi a mão de Deus durante todo esse período, acabei aceitando como uma cara do Senhor ali durante esse tempo. Mas graças a Deus ela saiu e são e salvo agora. Muito bom. Muito bom. Seu Oráculo, vamos avançar na nossa parola aqui. E o personagem dessa semana é o profeta Elias. Né? O capítulo 19 de 1 Reis não é o início da história de Elias. Né? Aqui, nos capítulos anteriores, nós vamos encontrar a grande batalha de Elias contra os profetas de Baal, quando ele faz aquela coisa toda no altar, né, que você vai contar em detalhes para a gente. Mas eu queria partir de um ponto. Sempre que a gente está pegando alguns personagens aqui, o Wilson tem esse cuidado de trazer o significado do nome, né? Eu acho isso interessante porque no hebraico todo nome tem um significado, né? Existe um propósito por trás de cada nome. Não é como no português, que simplesmente muitas vezes é só um som bonito, mas no hebraico o nome Elias significa só o Senhor é Deus. E aí eu fico pensando cá com os meus zíperes aqui, né? Este menino, este pequeno piá, andando ali pela terra, então, de Israel, quando ele acordava, estava dormindo, então a mãe dele vinha de manhã e falava assim, só o Senhor é Deus, está na hora de você levantar para ir para a escola. Só o Senhor é Deus, o almoço está pronto. Só o Senhor é Deus, olha, você parar de brincar e lavar os pés para você poder entrar em casa. Só o Senhor é Deus e por aí vai, né? Quantas e quantas vezes aquele menino que cresceu, se transformou num homem, se transformou num grande profeta, ele foi atingido com essa mensagem de que de fato só o Senhor é Deus. E aí quando você cresce dentro dessa realidade, dentro desse contexto,
Será que foi muito difícil para Elias, oráculo, diante dos profetas de Baal, declarar diante de todos que só o Senhor era Deus? Arthur, cara, eu acho que Elias ele tinha uma clareza tão grande do chamado dele, do propósito dele, que se houve alguma dificuldade dele fazer isso, o historiador que escreveu o Primeiro Reis para nós deixou isso muito escondido, porque não parece ter. Agora, ó, você falou do significado dos nomes, no capítulo 17, né, quando Elias aparece, e ele aparece já fazendo esse rebuliço, né, para com os profetas de Baal, lá no verso 1 ele é identificado como tesbita. Né? Nós não temos um outro tesbita na Bíblia, porque o território de Tesbe não existe. Então a palavra tesbita, tishib, do hebraico, significa alguém que está preso a algo. Só o Senhor é Deus, alguém que está preso a algo. Tem alguns historiadores e teólogos do Antigo Testamento que falam que esta era uma condição de Elias para com o próprio Senhor, né? Um sujeito que estava preso, algemado a Deus, né? Abrindo um parêntese aqui, assim como Abacuque, o nome Abacuque significa o abraçador, o que abraça, né? E nós também não temos referência de onde Abacuque veio, né? Nós só temos essa informação de que Abacuque apareceu profetizando, né? E alguém vai dizer assim, mas que abraçador era esse? Né? E aí existem especulações tentando dar um endereço, uma filiação para Abacuque, mas também tem uma linha teológica que fala esse cara era alguém tão íntimo de Deus que ele era abraçado com Deus. É o Elias Tishib, né? O Elias algemado com o Senhor, um cara que tá lado a lado com Deus. Então, em cima daquilo que você me perguntou, será que esse cara teve alguma espécie de receio? Pela intimidade que esse sujeito vive, pelo fato dele ser quem ele é, usado como exemplo de profeta no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento ele é citado lá em Malaquias. No Novo Testamento ele aparece com Jesus no Monte da Transfiguração, né? Há especulações, outro dia a gente estava conversando, acho que isso em off aqui, não lembro com que formação que era, mas há especulações que Elias é uma das duas testemunhas lá de Apocalipse, né? Não vou dizer se eu sou dessa linha ou não, porque eu também não quero deprimir quem é ou quem não é, né? Mas, enfim, inegável é o fato de que Elias é um padrão de profecia de altíssimo nível dentro da Bíblia, né? E da história e do contexto bíblico. Então, assim, um cara que conhecia a sua posição. E por isso, a pergunta do capítulo 19... ela é tão intrigante, porque ela diz respeito a alguém que, se tesbita, tishib, significa, de fato, alguém que está agarrado, preso, algemado a Deus, alguém que andava lado a lado com Deus, alguém cujo nome tem essa conotação de exaltação e louvor a Deus, que louvor nada mais é do que isso, né? Declarações de atributos que são legítimos de Deus. Então dizer só o Senhor é Deus, isso é louvor, isso é uma declaração de louvor, porque é uma declaração de um atributo legítimo do Senhor, né? Então, o cara que tinha um nome que era uma declaração de louvor, um sujeito que era identificado posicionalmente como algemado a Deus, que receio que esse cara vai ter? E de repente, quando a gente vê, não como Xandão, que uma pedrinha de 4 milímetros parou ele, mas uma declaração de 4 linhas, né, parou Elias, né, e eu contei as linhas aqui enquanto a gente conversava, daquilo que Jezabel falou, lá no capítulo de número 19, verso 2, né, na minha Bíblia tem 4 linhas, a declaração de Jezabel, né, então, quando essa declaração para esse sujeito,
Aí, opa, tem um sinal de alerta aqui. E esse sinal de alerta, ele é tão evidente que não outro, senão o próprio Deus vai dizer para Elias, ô meu, o que está acontecendo? Então, de fato, alguém que andava lado a lado com o Senhor, alguém que não tinha medo de dizer aquilo que o Senhor mandava e, de repente, por algum motivo, esse sujeito trava. O que aconteceu? E essa eu jogo para a torcida. E Paulinho, você falou que na sua Bíblia tem 4 linhas, né? Se fosse a Bíblia amplificada do Ilcinho, seriam 9, no mínimo. Deu umas 22, mais ou menos. Tá contigo, Xan. Não, eu estava ouvindo o Paulinho aí, eu queria corroborar, porque a primeira declaração dele em 1 Reis 17, eu amo essa frase que ele diz assim: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo. Então ele sabia, né, quem ele servia. Em algumas Bíblias vai falar assim, perante cuja face estou. Né? Então é uma declaração de quem sabe quem está servindo, o chamado, o propósito, né, e a finalidade para que ele foi enviado. É um homem que está falando simplesmente com o rei de Israel, né? Ele não está falando com qualquer outra pessoa, ele está falando com a pessoa, com a figura mais icônica ou de maior expressão no meio, né, do povo. E o nome dele, né, que é só o Senhor é Deus, nesse momento a impressão que a gente tem é que só ele declara isso, né? Durante todo esse período do 17 até o final do 18, ou até uma parte do 18, e aí a gente vê que quando o fogo cai do céu, quem clama em uma só voz é todo o povo, só o Senhor é Deus. Então aquilo que um homem declarava sozinho, quando Deus depois se manifesta, né, testifica aquilo que ele estava fazendo, esse homem que a gente sabe que se não é o maior avivamento do Antigo Testamento, é um dos maiores avivamentos, né, ele foi capaz, junto, né, com Deus, né, debaixo da direção de Deus, de fazer com que toda uma nação que estava desviada, na verdade Acabe tinha desviado junto com Jezabel todo Israel da direção do Senhor. E a gente vê um homem que na direção de Deus consegue fazer agora aquilo que ele proclamava praticamente sozinho, ele faz com que toda a nação proclame que só o Senhor é Deus. Eu acho que é legal a gente sempre olhar para essa história e pensar mesmo, eu vou falar algo aqui que é meio maluco, mas para quem crê na Bíblia, quer dizer, Elias não passou pela morte. É um homem que de alguma forma está vivo em algum lugar, né? Então, por isso que algumas pessoas creem exatamente lá no que Paulinho citou de Apocalipse. Mas ele não era um homem qualquer, porque até a missão dele não era uma missão qualquer. Era uma missão para chocar um reino inteiro. Não era para chocar um bairro, uma cidade, era um reino inteiro. E ele tinha passado por várias experiências com Deus. Quer dizer, ele ora, não chove durante 3 anos e meio. Depois ele vai orar e vai voltar a chover. Mas ele é enviado por uma viúva em Sarepta, e ele declara que não faltaria nem azeite na botija e nem a farinha. E, de fato, né, ele viveu aquele milagre. É um homem que ora e Deus ouve a oração dele para o filho dela, da viúva que tinha morrido, ressuscitar. E uma das passagens que eu gosto bastante dele é que quando a chuva vem, o Espírito Santo, né, o Espírito do Senhor toma ele sai correndo na frente dos cavalos de Acabe. Então esse homem experimentou o extraordinário assim de uma forma abundante. Mas como diz o Paulinho, em um certo momento uma frase de 4 linhas, uma ameaça, né, de uma pessoa faz com que esse homem que fez tantos sinais junto com Deus, viu uma nação voltando para o Senhor, mas uma frase, uma ameaça, num determinado momento, fizesse que ele chegasse até a pensar na morte. Né? Então a gente vê
como é que, trazendo, né, um pouquinho para a gente, como é que nem todo mundo, né, é de ferro. Aliás, ele é citado como exemplo para a gente em Tiago. Aí, agora que eu vi, é verdade. É Né? proposital. Ele é citado em Tiago, que ele era um homem como nós. Né? Então, isso é para chamar nossa atenção. A gente pode estar abundando no Senhor, mas a gente também tem que tomar cuidado, porque algo pode tentar nos paralisar. Eu estava até para quem está só nos ouvindo pelos canais de podcast, eu vim com uma camisa proposital hoje do Homem de Ferro, né? Exatamente por causa disso. Né? E às vezes é uma falsa sensação que muitos cristãos têm. Achei que era pijama isso daí, eu achei que era um pijama isso daí. Não. Do Homem de Ferro. Muitos cristãos têm, muitos líderes têm, exatamente de acharem que, por serem cristãos, eles são feitos de ferro, né? E tinha até aberto essa passagem que você citou, Xandão, que está lá em Tiago 5, capítulo 5, versículos de 17 até o 19, quando Tiago fala que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E isso aqui que é um gancho muito importante para a gente, porque se nós vamos pegar aqui a história, né, de Elias, e aí o Xandão pincelou algumas coisas, o Paulinho também pincelou algumas coisas, a vida de Elias, ela é citada, como o Paulinho falou, no Antigo Testamento, Malaquias 3, né, dentro da última profecia do Antigo Testamento, disse que viria o espírito de Elias, né? Então, o ministério de Elias é algo que extrapola, né, o tempo físico em que ele esteve na Terra, vamos dizer assim. Né? Elias deixou um legado que foi algo realmente impressionante. E as histórias de Elias são assim, eu não sei para vocês, mas eu leio aqui, eu vejo que são coisas muito fora da curva. Né? A gente não vê em nenhum outro momento um profeta orar e não chover, e fechar o céu. Nós temos aqui passagens de outros profetas, e aqui o Paulinho é especialista em profetas do Antigo Testamento. Se eu tiver errado, você me diz, Paulinho, mas eu não me recordo de nenhum outro profeta interferir, né, na natureza, né, a esse ponto, como Elias fez. Né? E então a gente vê assim um grau de experiência com Deus muito alto. E aí eu quero trazer uma experiência pessoal, e se isso for só meu, vocês dois me corrigem, mas todas as vezes que eu vou fazer uma ministração, seja na célula, seja pregando numa igreja, seja onde for, assim que acaba o culto, eu vou para casa e eu me sinto esgotado. Me sinto muito cansado. Me sinto assim, como se tivesse acabado a bateria, acabado a pilha mesmo. Não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu tenho, mas, gente, se para fazer um culto, né, assim, você está lá com 100, 200, 300 pessoas, não importa a quantidade de pessoas, você se sente cansado ao final, imagina um cara que fez descer fogo do céu diante de não sei quantos profetas, e depois a palavra diz que ele matou a todos eles pela espada. Então, existe uma intenção, né, muito forte aqui, uma intencionalidade muito forte, uma intensidade muito forte no ministério de Elias. E aí a gente sabe que emocionalmente, vocês que tratam com pessoas todos os dias, né, a gente sabe que quanto maior o esforço que as pessoas fazem, maior o risco de ter um burnout, de ter uma depressão pós-esforço, assim, né, muito grande. E com Elias não foi diferente. Então eu vejo essa perspectiva assim, de muita intensidade, e a gente não ter esse zelo assim, de cuidar do equilíbrio das coisas. Né? O ser humano ele sai de alto a baixo muito fácil. O Xandão citou aqui Isaías. Isaías tem uma passagem semelhante, Xan? Isaías e Ezequias, né? Isso, é isso aí mesmo. De retroceder, né, ao sol, não é isso? O relógio de Acás. Isso, o relógio exatamente. de Acás, né? A sombra do relógio de Acás, 10 graus.
Embora foi Deus que falou, mas ele foi o porta-voz, né? Pronto, então vocês já me chamaram duas passagens que já não tinha me fugido da memória aqui. Mas, de fato, eu vejo assim um legado muito grande deixado por Elias. E aí, quando a gente vai para o pós-Baal, né, que acho que é o ponto mais forte, mais intenso desse ministério de Elias, a gente vê Elias indo em direção a Horebe, né? E aí o texto fala aqui que ele deixa o ajudante dele em Berseba e ele vai em direção ao deserto. E aí, para a gente conversar um pouquinho sobre essa passagem de Elias, propriamente dito, né, sem trazer para os dias de hoje, ainda trabalhando lá na questão bíblica histórica, né? Vocês acham que o que levou essa postura do profeta foi cansaço, medo? O que vocês acham que foi o estopim para essa peregrinação do profeta até o deserto? Posso começar, Chan? Pode ir. Uma coisa que esse texto sempre sinaliza para mim, Arthur e Chan, é a necessidade da gente não perder de vista quem está do nosso lado na caminhada, né? Caminhar sozinho é sempre um risco, né? E Elias, ok, ele tinha um ajudante, mas a gente vê esse ajudante muito pouco, né? O que me parece é que esse sujeito que acompanhava Elias em alguns determinados momentos, ele não tinha relevância, como mais tarde, por exemplo, a gente vai ver Geazi em referência a Eliseu. Tá certo, Geazi, ele se acidenta, ele tem um acidente de caráter no meio da caminhada, lá em 2 Reis capítulo 5, né, quando do episódio de Naamã, ele tem um acidente de caráter ali, e ali há uma queda ministerial, embora ele continue na equipe de Eliseu, mesmo depois desse acidente, né? Porém com muito menos relevância. Agora o ajudante de Elias, quem é? Né? Qual o nome dele? Qual a proximidade que ele tem de Elias? E qual o grande segredo que Elias compartilha com ele, a não ser a história da nuvem, né, que sinalizaria uma chuva ali no capítulo de número 18. Então tem uma pequena, uma pouca relevância evidente aqui. O que me leva a entender que o ministério de Elias era quase completamente solitário. E isso é tão real que quando Elias reclama com Deus e responde para Deus a pergunta que norteia a nossa parola hoje, o que você está fazendo escondido nessa caverna, Elias? Elias, uma das queixas que ele faz para Deus é: fiquei sozinho, estou solitário, tem ninguém do meu lado. E Deus diz para ele: não, senhor. Né? Tá lá no 19, 18. Não, senhor, você não ficou sozinho em coisa nenhuma. Tem uma igreja de 7.000 pessoas para você pastorear. Ou tem 7.000 colegas para orarem por você. Ou você faz parte de uma congregação que tem 7.000 pessoas para te cercar e te estender a mão quando a coisa estiver difícil. Ou dá para ficar 3.500 de um lado, 3.500 do outro, te amparando. Ou seja, independente da posição que a gente quiser encaixar o Elias na caminhada junto com outras pessoas, Deus deixa claro para ele: tem muita gente e você não percebeu. Tem muita gente com quem você poderia, de repente, bater um papo e falar que o ministério está pesado. Tem muita gente para quem você poderia dizer que o Acabe, como lá no capítulo 18, verso 17, que o Acabe te enfiou um rótulo, aí o perturbador, né? O Acabe chamou ele disso lá no capítulo 18, versículo 17. Ô, perturbador de Israel. Pô, isso pesou pro Elias, né? Por mais que ele tenha saído de letra aqui, mas, poxa, ele poderia ter desfrutado
de 7.000 que ele tinha será que no meio de 7.000 não tinha alguém para ele colocar o coração na mesa e dizer, cara, tá difícil, sabe? Ora por mim, me orienta, né? Ou simplesmente me empresta o ombro aí que eu preciso encostar minha cabeça num lugar para chorar, né? Então, a história de Elias, para mim, ela sempre sinaliza, ela sempre é um alerta ao perigo da caminhada solo. Eu acho que, para mim, ao menos, essa é uma grande lição, porque, no meu conceito, foi essa caminhada solo que fez com que Elias acertasse a província e errasse o endereço, acertasse a rua e errasse a casa. Antes de passar para o Chan, até para continuar o que você está falando, Paulinho, esse era um comportamento padrão de Elias. Agora, olha que coisa interessante. O texto vai dizer que ele deixou o ajudante dele em Berseba e seguiu em direção ao deserto. E aí, lá na caverna, quando Deus questiona ele fala assim... Quem vai para o deserto quer o quê? Quem vai para o deserto quer o quê? Solidão. Né? Mas olha só que coisa interessante. Quando Deus questiona Elias na caverna, e Elias responde para ele, Deus dá 3 instruções para Elias. Primeira instrução, você vai ungir fulano para rei da Síria. Você vai ungir Jeú para outra, acho que profeta, novo Rei de Israel. Rei de Israel. Jeú, rei de Israel. 19, 15 e 16. 19, 15 e 16. Isso. E você vai ungir Eliseu para substituir você. Então Elias sai da caverna com a obrigação, né, a missão de fazer 3 unções para 3 novas pessoas dentro do contexto daquela época. Mas olha só que coisa interessante. Quando ele vai atrás de Eliseu, por 3 vezes ele tenta fazer com que Eliseu saísse do pé dele. E Eliseu fala assim, tão certo quanto vive o Senhor, jamais deixarei você sozinho. Por 3 vezes. A mesma coisa que ele fez com o rapaz antes da caverna em Berseba, ele tentou fazer com Eliseu. Só que Eliseu não permitiu que isso acontecesse. Então a gente percebe que é um comportamento de repetição que Elias tinha sempre de tentar se isolar nos momentos mais críticos da vida dele. Então essa preocupação que você trouxe, Paulinho, é uma preocupação real, né? E que aflige desde o Antigo Testamento, não é uma novidade do homem moderno, vamos dizer assim, né? Desde aquela época, aí você vê uma coisa que tem tudo a ver com a questão do homem mesmo, né? Toda vez que um homem tem um problema, a primeira coisa que ele faz é se isolar. Pode perceber, se tem alguma coisa errada, o cara se isola. Ele não entra em contato, ele se afasta do grupo de amigos, ou ele dá uma gelada em você, você vê assim, puxa, passei 30 dias, 40 dias sem falar com fulano. Pode ter certeza que tem coisa errada, porque a primeira coisa que todo homem faz diante de uma situação difícil é se isolar, né? Sim. Aí eu passo a bola para o Chan. Espera aí, antes de você jogar na mão do Chan, deixa eu só falar aqui de Bíblia anotada por mim mesmo. Você citou, né, que Deus deu 3 incumbências para Elias. Ungir Azael, rei da Síria, né? Essa unção não aparece na Bíblia, então a gente não sabe se Elias cumpriu isso. Jeú, filho de Ninsi, não foi ungido por Elias, ele foi ungido pelo ajudante de Eliseu em 2 Reis, capítulo 9. E tudo leva a crer e entender que só ungir Eliseu, profeta, no lugar dele foi o que ele fez. Então, até o efeito dessa solidão foi tão forte na vida dele que até serviço para o próximo ele deixou. Né? De 3 tarefas que ele tinha, ele fez aquela que ele tinha obrigação. Ele falou, bom, deixa eu ungir o cara que vai continuar o meu ministério. E aquilo que Deus mandou eu fazer, eu vou jogar na mão dele. Vou deixar a tarefa acumulada. Deixa para o próximo, né? Eu só vou voltar rapidinho aqui na pergunta do Arthur, né? Por que será que ele chegou nesse estágio? E a gente viu aí uma tendência do isolamento, mas também foi comentado, né? O Arthur comentou que quando a gente participa de um culto, né, e depois a gente vai embora, aquele cansaço vem.
E aí muitas pessoas citam, eu creio nisso, que é aquele momento assim, quando a gente está lá, que está ministrando, que está acontecendo alguma coisa, a gente está servindo ao Senhor debaixo da direção dele, esse tipo de coisa, a gente está debaixo de uma unção. E depois que esse momento do culto, esse momento de ministração, ele acaba, a unção para aquilo, né, já foi realizado. E aí nós somos carne, né? Nós somos seres humanos e a gente precisa entender que o nosso físico percebe, da mesma maneira que a gente percebe a presença do Espírito Santo e a gente percebe o momento da unção, a gente também percebe quando tudo acabou, né? Por isso que quando a gente chega em casa, muitas vezes está cansado e as pessoas não entendem. Pô, mas você está cansado? Foi um culto? Não, cara, né? Eu estava envolvido com aquilo, a gente estava fazendo. Por diversas vezes eu chegava da água fria, depois de ministrar o louvor, e era como se eu tivesse sido atropelado por um caminhão. Eu só conseguia chegar em casa, comer alguma coisa e dormir, né? Mas justamente por causa disso. Quando a gente vai lá para Juízes, na história de Sansão, a gente vai ver que o Espírito do Senhor se apodera sobre ele, ele com uma queixada de jumento, ele mata 1000 homens, e assim que acaba tudo, ele diz que ele estava com sede a ponto de morrer. E aí Deus faz sair da rocha água. Quer dizer, era algo sério. Então, depois que ele fez toda a missão dele, de cumprir aquilo que Deus, o chamado de Deus para aquele momento, de vencer 1000 homens, o que bateu nele foi um cansaço extremo. Então, acredito que o que também possa ter acontecido com Elias foi um cansaço. Depois de tudo que ele vivenciou lá no Monte Carmelo, veio um cansaço e aí uma frase falada no momento em que ele está ali desanimado, está cansado, trouxe talvez esse pavor, esse desânimo. Glória a Deus, porque essa oração Deus não ouviu, porque ele pediu para Deus, me leva, porque eu não sou melhor que meus pais. De todas as orações que ele fez, essa Deus não ouviu, graças a Deus por isso, né? Mas eu entendo que há essa mistura da pessoa sair desse momento de uma unção e ela está de uma forma fragilizada fisicamente. Se a gente for para o Novo Testamento, quando os discípulos voltam de missão, Jesus sabe que eles estavam cansados porque não dava tempo nem de comer. E aí o que Jesus propõe para eles? Vamos para um lugar deserto para descansar. Então, eu queria fechar assim, a minha parte nesse primeiro bloco, que a gente precisa entender isso, que há momento de descanso, há momento para todas as coisas, inclusive de descansar. Muito bom. Vamos então fazer uma pausa aqui, terminar esta primeira parte da Parola 156, mais uma, dentro do tema Perguntas para Deus, nesta semana, falando sobre a pergunta de Deus para o profeta Elias, o que você está fazendo aqui? Estaremos de volta no segundo bloco, trazendo para o contexto dos dias de hoje. Então, já deixa o seu joinha aqui, compartilha esse vídeo com todos os seus contatos. Isso ajuda ao YouTube a apresentar esse vídeo para mais pessoas. Se você prefere em formato de podcast, não tem problema. O canal dos Paroleiros também está no Spotify, no Deezer e na Amazon Music. Nos vemos no segundo bloco. Um grande abraço, fiquem com Deus e até já. Tchau, tchau.